Boa noite. Mais uma vez eu quero saudar os amados com a paz do Senhor. Amém? Tiago, capítulo 4. Alegria de mais uma vez estarmos ministrando na série, para que você, que porventura entrou nesse vídeo agora, esta é a série A Cura. Bem-vindo a esta ministração. Tiago, capítulo 4. Os irmãos, se sentirem alguma coisa diferente na transmissão, é porque aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, começou a cair uma chuva que não caía há um bom tempo, tá? Peço, irmãos, que orem para que tudo corra bem, porque a chuva sempre prejudica a parte eletrônica, elétrica, mas eu creio que o Senhor vai nos guardar nessa noite e tudo vai dar certo. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e pedis, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúme. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti-vos a Deus, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Aí limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só juiz e legislador, e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Sim. Sujeitai-vos, versículo 7, eu tropecei aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Retificando, porque a luz aqui não está muito clara, e essa tem que melhorar um pouquinho a claridade aqui no púlpito, não está muito satisfatória, às vezes a gente confunde as letras. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar reunido como igreja, meu Pai. Te louvamos, meu Senhor da glória, porque verdadeiramente tu és bom e a tua benignidade dura para sempre. Te louvamos, ó Pai, porque tu és fiel e tremendo. Ó Deus de Israel, venha manifestar, ó Pai, nesta noite o teu favor. Fala aos nossos corações, ó Deus de Israel. Precisamos de ti nesta hora, meu Pai. Eis aí a tua palavra que foi lida. Toma ela agora nas tuas mãos. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Venha trazer nessa noite a tua cura. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amados, queriam assentar-se, por favor. O tema dessa mensagem, como está no vídeo, é: por que há guerras? Por que há guerras? Se olharmos para o mundo de uma forma geral, a maioria das guerras que existem no mundo são oriundas de homens doentes que acham bonito as pessoas se matarem por motivos fúteis.
Observamos a guerra, por exemplo, da Ucrânia, da Rússia, e outras guerras. Mas se olharmos para o mundo em geral, as guerras que existem, na maioria das vezes, os motivos, além de ser fúteis, não são os aparentes. E hoje nós vemos guerra em tudo quanto é lugar. Nós vemos guerra no mundo, pelo menos há cerca de umas 5 grandes guerras no mundo, fora as pequenas. Mas hoje, se olharmos para o mundo em geral, nunca houve tanta guerra. Guerra no lar, entre irmãos, entre pais e filhos. Guerras também acontecem na escola, como nunca houve. Nunca um ambiente escolar se tornou um palco de tanta guerra como agora. E chegou a um nível tão grande que alguém pensava que não fosse chegar, e que vez ou outra vidas são ceifadas oriundas de guerras. Se olharmos também no trabalho, sempre existem guerras no trabalho. E como não se daria para ficar fora, se olharmos também para a igreja, também vemos guerra dentro das igrejas. E se olharmos para fora da igreja, tem igreja guerreando com outra. A gente abrimos a internet, nas redes sociais, existem pastores degladiando um com o outro, a coisa mais horrorosa que eu já vi. Um falando mal do outro, um falando impropérios para os outros. Então, ou seja, é guerra generalizada. Hoje existe mais guerra entre os homens do que entre os animais. A guerra dos animais é só na cadeia alimentar. E o mais interessante é que deveria ser ao contrário, não é verdade? Porque hoje nós vivemos um momento em que nunca o ser humano se tornou tão culto. Chegaram a níveis inimagináveis de cultura, não é verdade? O homem hoje é capaz de criar coisas que nunca se imaginava. Pessoas que têm faculdade, pós-graduação, e por aí vai. Não repare não, mas é muito calor aqui. E esse texto que nós lemos pergunta: de onde vêm as guerras? E o texto responde: dos vossos deleites, e que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, combateis e guerreais, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em quê? Nos vossos deleites. Alguém perguntaria, mas, puxa, mas o crente não pode se deleitar sim, só que o deleite do cristão não é o que o do mundo é. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, no Senhor. E quando chega essa parte aqui que diz assim, olha, a amizade, adúlteros e adúlteras, versículo 4, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Alguém vai pensar até de pessoas que amam, por exemplo, bens materiais. Essa amizade do mundo que está dizendo aqui é o que há no mundo. O que há no mundo? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa amizade daqui, a amizade do mundo, é o que no mundo gosta. O problema todo trafega aqui, na soberba, e aí continua. Ao contrário, tem pessoas, então, existem umas pessoas que falam um versículo que não tem na Bíblia, né? Os humilhados serão exaltados. Isso não tem na Bíblia. Não existe o versículo: os humilhados serão exaltados. O que diz aqui é: aquele que se humilha será exaltado. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então esse negócio de os humilhados serão exaltados, não.
Se você não se humilhar perante o Senhor, você vai ser humilhado a vida inteira e não vai ter exaltação nenhuma na tua vida. Então, a amizade do mundo que fala aqui é essa. E a maioria das guerras que nós vemos hoje é por isso. É interessante observar que aqui fala assim, olha, combateis e guerreais. Pedis e não recebeis, porque te pedi o mal para gastar em vossos deleites. Então, olhando para como as coisas acontecem, nós chegamos a uma conclusão que nunca a sociedade precisou tanto de cura. E nesse texto aqui, a solução está no texto mesmo. O problema é que, mais do que nunca, as pessoas vivem a mentira. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não sabeis dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Versículo 7, sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorais. Converta o vosso pranto e o vosso gozo em tristeza. O problema todo é que as pessoas que vêm para o reino têm uma ideia distorcida do reino. Algumas pessoas pensam que nós vamos para Cristo para aprender a ser pessoas, a fazer as coisas certas. As pessoas reduzem o evangelho a simplesmente aceitar Jesus, ser batizado nas águas, e depois acham que crescimento espiritual esteja atrelado a dons espirituais, a cargos na igreja, a cargos eclesiásticos. E quando olhamos para a igreja, nós percebemos o quanto a igreja precisa crescer. Se nós observarmos em Coríntios, observe se aquilo que está escrito aqui nesse texto é a mesma coisa que fala em Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 3. Observe. E eu, irmãos, quando eu não pude vos falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Observe que o apóstolo Paulo coloca menino e carnal em uma mesma dimensão. Então, um dos problemas maiores de pessoas que entram no evangelho, porque apesar da guerra estar em todas as áreas, em todas as instâncias do mundo, nós vamos tratar da nossa casa, que é a igreja. Por que que hoje a igreja, existe tanta guerra dentro da igreja? Está aqui, ó. Porque sois meninos. Meninos e carnais é a mesma coisa. Aqui nessa carta, todo mundo era soberbo. Um queria dizer que era melhor que o outro, porque foi batizado por Pedro, outro foi por Paulo, e por aí ia. Cada um queria arrumar uma forma de ser maior que os outros. Mas pasme, que esse povo que fazia isso aqui, no capítulo 1, Paulo disse que havia os 9 dons na igreja. Então, o problema da igreja é que muitos não entendem que dons espirituais é uma coisa, crescimento, maturidade cristã é outra bem diferente. E o detalhe
que quando não se entende isso, se vive aquilo que está escrito aqui em Tiago, a amizade do mundo. Faça um paralelo desse povo aqui dizendo, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que está no capítulo 1, com o mesmo povo que andava com Jesus. Na última ceia, quando termina a última ceia, Jesus dá um flagrante neles, querendo saber qual deles era o maior. É a mesma coisa, soberba. E hoje as coisas trafegam nessa mesma área. E a gente vai começar, por exemplo, antes de chegar na igreja, na família, porque não existe igreja sem família, não é verdade? A família é a célula máter da sociedade. Não existe país sem família, não existe sociedade sem família, não existe igreja sem família. E essa falta de entendimento, de buscar a maturidade espiritual, afeta primeiramente a família. Então, nós vemos pessoas, às vezes enfermas, doentes, porque alguém entrou no reino, não buscou a maturidade e foi um instrumento para ferir outras pessoas, machucar outras pessoas. Desse detalhe aí não tem demônio, não tem diabo não, irmão. A palavra diz que a inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus. E Paulo chama eles de carnais. Carnais. Existem muitos filhos que hoje são pessoas enfermas, porque pais criaram os filhos de uma forma que criou uma anomalia no filho. Por exemplo, existem pais que são narcisistas. Como que pode isso? Pais que têm inveja do próprio filho, pai que não fica feliz em ver os filhos e promove a discórdia entre filhos. E às vezes são cristãos. E se você olhar ele na igreja, você fala, oh, mas esse homem é um amor de pessoa, só que é narcisista. O evangelho é só um verniz cobrindo aquele monte de podridão. E talvez você ache absurdo isso, mas já falei isso aqui, vou falar de novo. Se você pesquisar no YouTube, no Google, você vai ver que existem comunidades de pessoas sequeladas por pais e mães narcisistas. Mas existem filhos? Claro que existem filhos. Mas o detalhe, que o problema maior é quando o pai quando o narcisista está em posição de hierarquia, ele é uma arma potencial para ferir e machucar pessoas. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, o ponto de ter que se pregar sobre cura interior e pregar sobre cura é porque se alguém entra no evangelho e não busca ser curado, fatalmente ele vai fazer outras pessoas ficarem enfermas. Hoje existem filhos de pais narcisistas que agem igual o pai age com eles. E tem dificuldade de ter relacionamento conjugal, com a namorada, com a noiva, com o noivo, porque a sequela deixada dos pais dos filhos criaram uma anomalia nos filhos. E como agem os pais narcisistas? O pai narcisista é aquele pai que o tempo todo lida com o filho de uma forma que o filho se sinta um lixo, porque todo narcisista é assim. Ele quer sempre ser o centro das atenções e tudo que ele faz é para diminuir as pessoas. O narcisista, ele tem um amor próprio exagerado. Temos que ter amor próprio? Claro que temos. Temos que ter autoestima. Aliás, não tem como não ter autoestima se somos amados por alguém tão grande que é Deus. Mas uma coisa é a autoestima, outra coisa é a jactância, amor próprio exagerado. O narcisista é assim. O narcisista não consegue
ser feliz vendo alguém brilhar. Ele quer ser 100% das atenções, e ele faz de tudo para ser o centro das atenções. E quando lida com você, o tempo todo, ele está te jogando para baixo, te acusando. Uma das armas do narcisista é acusar o tempo todo, para que você se sinta mal. E filhos criados assim, acabam ficando enfermos. E essas pessoas, quando entram no reino, se não entenderem isso que eu estou falando agora, jamais irão crescer espiritualmente, e são fadados ao fracasso. A maioria dos narcisistas termina a sua vida com depressão, com angústia, com tristeza, e o pior, entraram perto do rio e morreram de sede. Existem pais, amados, que trazem tanto sofrimento na vida dos filhos, que há filhos que precisam de fazer terapia para amenizar tudo que passou em casa com os pais. Aí você está falando não, estou falando de reino. Mas na igreja tem, irmãos. Irmão, Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. O problema é que as pessoas acham que vão para Jesus, e salvação é só se batizar nas águas, ter um nome no hall de membros e ter um cargo na igreja. Só que essa palavra salvação, que no grego koiné é a palavra sozo, a palavra salvação significa, na mesma palavra, salvação e cura. A palavra sozo é usado para salvação e é usado para falar quando Jesus curava alguém. Por que a palavra sozo, ao mesmo tempo, é salvação e cura? Porque a salvação é um processo de cura que começa quando nós vamos para Jesus. Se não entendermos que estamos sendo curados o tempo todo, simplesmente estamos fora do reino. Então, o motivo pelo qual existem tantas guerras no meio da família é porque pessoas entram no reino e não sabem disso. E eu confesso para vocês, no momento mais difícil da minha vida, no Evangelho, se eu não entendesse o quanto estamos no reino para ser curados, talvez eu não estivesse aqui para pregar para você. Porque quando a palavra fala que ele veio curar os enfermos, não é só a enfermidade física. A palavra está no plural. Mas também as enfermidades não são o que as pessoas pensam. Quando fala que ele veio curar os enfermos, alguém logo pensa, é o alcoólatra, é o drogado. Não é só isso. É o adúltero, não é só isso. É para curar o invejoso, o soberbo. A maioria das pessoas que são drogadas ou que são alcoólatras tem traumas existenciais que precisam ser curados. Então existem muitos pais que destroem a vida dos filhos porque são narcisistas. Existem pastores que destroem o próprio ministério porque são narcisistas. Não aceitam que outra pessoa brilhe no ministério a não ser ele. E cria situações para jogar para fora quem está ameaçando o seu protagonismo. E a pior coisa, a pior mentira, é quando nós mentimos para nós mesmos. Não assumimos a nossa inveja. Os narcisistas são extremamente invejosos. Então precisamos de falar isso, amados, porque se não entendermos isso, iremos para o inferno. Se andarmos na luz, como ele na luz está, irmão, andar na luz é andar na palavra. Andar na palavra é confessar as nossas culpas. Por que eu estou guerreando? Por que eu estou guerreando? Por que você não assume logo a tua inveja? Ao invés de você ficar dando voltas, sofrendo, perdendo noite de sono, entrando em depressão, se o problema é uma coisinha simples que é a inveja. O narcisista age assim. Mas existe outro tipo de pais.
que vão até a igreja, e você olha para aquela pessoa, poxa, que bênção, essa pessoa era para ser crente mesmo, ó, não bebe, não fuma, não joga, parece que aquela pessoa veio para Jesus já, porque não tinha nada. Amado, Jesus falou bem claro, o reino do céu não vem com aparência exterior. Jesus disse, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Às vezes é uma mãe idólatra, às vezes é um pai idólatra, não é narcisista, mas é idólatra. O que é um pai idólatra? Um pai idólatra é a maior arma, eu não vou falar do diabo não, irmão, a maior arma para promover filhos enfermos. E você pensa que para Deus a idolatria a pessoas tem diferença da idolatria a ídolos? Claro que não. Então há pais que são idólatras. E idolatra tanto o filho, que o filho fica doente. Tem pai que ama o filho, sabe por que ele ama o filho? Porque o filho é um dependente dele. O filho tem 20, 30 anos e ele trata o filho como se fosse uma criança. E quem olha pensa que é amor, mas não. Enganoso é o coração do homem. Lá no fundo do seu coração, ele ou ela, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, geralmente mais é a mãe, né? Ela é feliz. Eu sou tão feliz com o meu filho, que o meu filho é o meu bebê. Depende de mim para tudo. Pais idólatras fazem filhos doentes, vulneráveis. Pastor, mas tem isso? Tem isso na igreja, irmão. Porque nós vamos para Cristo para ser curados. E às vezes a nossa doença é essa. Tem pai, irmãos, que ele não fica feliz se o filho vai evoluir e bater asa e ir embora, não. Tem pai que ele quer que o filho fique para sempre dependente, na casa dele, dependente dele. E quando um pai idolatra o filho e cria o filho nessa vibe, a mente da criança recebe a informação. Eu sou incapaz. Eu sou muito fraquinho. E reage dessa forma. Isso é ciência, irmão. Isso é ciência. E quando vamos para Cristo e achamos que somos muito crente, porque fala língua estranha, porque entrega revelamentos, porque tem um cargo na igreja, mas não busca ser curado da idolatria, há um inferno enorme esperando. Olha, e fique tranquilo, que o inferno vai ter lugar para todo mundo. O inferno é grande, não vai faltar vaga, mas eu acho que não é um lugar bom para a gente ir, não. Então, às vezes, debaixo de um verniz de santidade, existe o narcisismo. Embaixo de um verniz de ortodoxia, existe uma arrogância. Embaixo de um verniz de santidade, às vezes, existe uma idolatria. E que olhando, como essa mãe ama o filho, ama não. Se ela amasse o filho, ela não fazia o filho se tornar um doente, de excesso de proteção. Então esse negócio de achar que vamos para o reino e viramos anjo, sai fora disso. Todos nós estamos aqui. Você lembra o que eu li na leitura devocional, Salmo 19? Olha o que Davi vai dizer: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? E depois ele diz: expurga-me, Senhor, dos que me são ocultos. Tem muita gente no reino perdido, porque ainda não entendeu que estamos aqui para ser curados o tempo todo. O problema é que quando não entendemos isso, vivemos uma mentira. Arrumamos guerra com todo mundo e mais guerra, quando o problema todinho é simplesmente a inveja, é simplesmente a idolatria. Então veja bem o que diz aqui. Ele diz: sois invejosos e cobiçosos. Dizemos, aí diz aqui, olha: aí limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. O que você acha que quer dizer? Aí limpai, versículo 8,
Alimpai as mãos pecadores de vós de duplo ânimo, purificar os vossos corações. Fala duas coisas aqui. Primeiro, duplo ânimo, sabe o que é, irmãos? Eu estou servindo a Deus, mas também estou servindo o meu ego. Então eu estou uma bênção. A igreja está uma bênção. Glória a Deus, pois vencerei. O pastor está todo feliz. Aí aparece alguém que brilha muito, pronto, acabou a alegria do pastor. Irmãos, ministérios e ministérios são destruídos só por causa que alguém quer ser estrela, e o pior, o narcisista, o pior do narcisista, que ele quer ser uma coisa e acusa que os outros querem ser. O narcisista, ele acusa as outras pessoas daquilo que ele já está fazendo. Duplo ânimo. Ao mesmo tempo que ele está servindo a Deus e em prol do reino, ele está servindo a sua pessoa, o seu ego, a sua arrogância. A limpai as mãos dos pecadores, voz de duplo ânimo. E por que fala a limpai as mãos? Por que limpar as mãos? Porque essa pessoa arrogante que quer o protagonismo, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, ela se torna um assassino de almas. Toda vez que a Bíblia fala limpar as mãos, porque naquela época não era como agora, onde existem outras formas, mas era com as mãos que se matava naquela época. A limpar as mãos, mãos que não têm sangue, e tem muita gente que é um assassino de almas. Talvez você olha esse pessoal aí do Estado Islâmico, que mata e faz covardia, que faz isso. Amados, para Deus não há diferença alguma. Para uma pessoa que assassina a pessoa dessa forma, ou a pessoa que mata a outra espiritualmente. E essas pessoas fazem isso, e têm as mãos. Então ele diz: sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Por quê? Como humilhar? Humilhar, ter coragem de assumir, irmãos, o motivo da guerra. Parar de ficar criando coisas, irmãos. Tem mãe que cria um problema enorme na família, mas o problema é só esse, é que ele tem inveja da filha, porque a filha está conseguindo aquilo que ela não viveu. Tem inveja do filho, porque o filho hoje está vivendo aquilo que ele não conseguiu viver. Ao invés dele reconhecer que tem inveja do filho, ele fica criando situações mirabolantes. Tem pessoas no trabalho que fazem a mesma coisa. Maltrata as pessoas no trabalho porque tem inveja do funcionário. Tem pastor também que arruma um vendaval no ministério, uma guerra danada, quando que o problema é só esse. Ele quer o protagonismo. Bom, e o detalhe é, o que acontece quando não entendemos a cura? É que a gente entra no reino e sai do reino. Se você for em hospitais, se você for em Cracolândias, está assim de pessoas que entraram no reino, não entenderam que precisavam de cura interior e se preocuparam só em, não que seja de conta, né? Fazer seminário, fazer isso, fazer aquilo. Não entenderam que a coisa mais importante é buscar a cura interior. E quando não entendemos a importância disso, não entendemos o processo. E como é o processo? Existem várias formas de Deus promover a cura. Uma é quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, no congregar. Isso é uma das formas. E entendendo que o nosso crescimento não está, se nós sabemos o grego e o hebraico, se temos o dom para expulsar demônios, porque aqui, nessa carta de Coríntios, que nós lemos agora no capítulo 3, quando chega lá no capítulo 12, vai falando dos ministérios, aí fala dom de língua, dom de curar e tal, dom disso, aí quando chega no 13 fala o quê?
Aliás, quando chega no final do 2, diz assim, olha, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então ele fala que tudo aquilo ali é bom, mas o caminho mais excelente não são dons. Aí ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse fé e não tivesse o amor. Então, mais importante do que dom. Então tem gente se arrogando de ser ortodoxo, se arrogando que tem dons, que cura. Mas, amados, a palavra fala que nós seríamos conhecidos pelos frutos. Está lá em Mateus 7. Pelos frutos, você pode expulsar demônio, você pode fazer o que você quiser, você pode ser pastor, apóstolo, você pode ser o que você quiser, mas para Deus o valor teu está lá, fruto. E que fruto está dizendo? Fruto do Espírito. Amor, mansidão, longanimidade. Então a pergunta é, até quando você vai ficar perdido no reino, achando que você é top dos top, mas é arrogante, é irado? É a Bíblia, irmãos. Vamos ler, Gálatas. É esse fruto aqui, irmãos. Esse fruto aqui só dá aquele que é ligado na videira. Então, se você está ligado na videira, se você não dá esse fruto, você está cortado. Abra, por favor, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Viu aí? Esse fruto aqui que está dizendo. Expulsar demônio? Vamos ver aqui agora. Vamos para Mateus 7 agora. Vê se o fruto é o que as pessoas pensam. Tem gente que achando que fruto é ganhar a alma para Jesus. Não, o fruto é esse aqui. Até porque quem converte o homem do pecado é o Espírito Santo, irmãos. Observe Mateus 7, versículo 15. Acautelavas, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 15. 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo nos abrolhos? Nem toda árvore boa... Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Viu aí? É o fruto. Pode expulsar demônio. Por isso aqui, esse texto casa com qual? Casa com Coríntios 12, final do Coríntios 12 e o 13. Então, por que há tanta guerra? Por que a guerra? Porque as pessoas não entenderam ainda o que estamos fazendo no reino. Voltando para Tiago, do irmão julga a lei. É o que mais tem, irmãos, né, nas redes sociais. Gente falando mal do outro. Por que fala mal? Acusa, lança lama nas pessoas. Porque é soberbo. Aqui está dizendo, não faleis mal uns dos outros. E as pessoas falam mal do outro até em público. O que nós lemos agora? Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestido como... Irmão, o diabo ele não vai vestir, ele não vai colocar a cara não. Então ele vai te dar uma de cristão. Agora, pelo texto que nós lemos aqui, pode falar língua estranha, pode ser PhD em teologia, pode expulsar demônio, pode curar enfermo,
porque os dons são sem arrependimento. Se não tiver o fruto do Espírito, mansidão, humildade, Deus até vai dar um tempo. Mas aqui diz que toda árvore que não dá bom fruto é cortada. E não tem essa de dizer, não, irmãos, mas eu sou colérico mesmo, que é teu jeito? Vai nessa. Vai ficando irado para você ver o que vai aguardar você. Há pessoas, irmãos, que estão achando, irmãos, que Deus é cego, que não vê. Por que há guerras? Porque pessoas não vêm para a luz. Andar na luz é andar na palavra. Andar na luz é reconhecer aquilo que está fazendo a gente arrumar briga com todo mundo. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então há pessoas, irmãos, perdidas no reino, achando que a gente vai comprar o céu pela nossa santidade, que a gente vai tocar o coração de Deus pela nossa ortodoxia. Irmão, o que toca o coração de Deus é um coração contrito, um espírito quebrantado. Um coração contrito não fala mal das pessoas, não joga lama nas pessoas em público, não faz isso. Um coração contrito, quebrantado, se fizer isso, tem a hombridade de reconhecer. E por que as pessoas vivem isso? Porque não entenderam. Vivem a hipocrisia do Evangelho. É hipocrisia, irmãos, a gente achar que somos crentes porque estamos ortodoxos, porque usamos essa ou aquela roupa, porque falamos língua estranha, ou porque expulsamos demônios, irmãos. Aqui é o fruto que nos caracteriza. E o próprio Jesus disse, nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos. E ele disse como? Como que ele disse? Se vos amardes uns aos outros. A marca é nossa, irmãos. A nossa marca não é expulsar demônio nem curar enfermo. A nossa marca não é falar língua estranha. A nossa marca é o amor. Quem tem amor, irmãos, fala mal dos outros? Quem tem amor lança acusação sobre as pessoas? Não lança. E tem pais que lançam acusação contra os seus filhos. Tem pais que o filho, irmão, tem pais que é tão doido, tão louco, que o filho chega tarde em casa, o pai, você não estava usando droga por aí não, vê se é coisa que se fala para o filho, irmão. Tem pai que chega para a filha, onde é que você estava? Você estava fazendo, acusa a filha de coisas que ele, crente não pode fazer isso, irmãos. O problema é quando não se entende também a cura. Primeiro, não entende como é o processo. Segundo, como Deus usa para promover a cura. Deus usa a palavra, mas usa também o quê? Situações. Então por que muitas pessoas entram no reino e saem? Porque Deus começa a promover a cura na vida dela e ela não consegue. Então existe o narcisista, existe os pais idólatras, mas existe também as pessoas que têm complexo de inferioridade. Então tem pessoas que não conseguem ficar no reino, irmãos, porque elas tentam demonstrar uma espiritualidade que não tem. Quando vê que não consegue mais sustentar aquela fachada de super cristão, aí sai da igreja. Tem pessoas que querem demonstrar aquilo que não é. Como que se alguém tem alguma coisa, irmãos, o que a Bíblia fala? A gente não pode se gloriar de nada que porventura consigamos ser no reino, porque tudo que temos e que somos vem de Deus. E há pessoas, irmãos, que fogem do processo.
não tenha dúvida que nós vamos para o reino e Deus vai promover situações. Então vamos observar, por exemplo, como Deus curou o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era aquele que queria ser mais do que todo mundo. Irmãos, se olhar bem, às vezes que o apóstolo Pedro passou vergonha no débito e no crédito, muita gente não estava mais. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele foi humilde, não fugiu do processo. Quando faz aquela cabana, quando chega no Monte da Transfiguração, que ele vê aquilo tudo, né? Ele fica todo alegre, aí ele fala: Senhor, vamos fazer aqui uma cabana para o Senhor, para Moisés. O que aconteceu? Dá um estrondo enorme, e até hoje Pedro não recebeu a resposta de Jesus se ia fazer a cabana ou não. Ficou no vácuo. Depois, ele vê Jesus andando sobre as águas, aí ele quer andar também. Por que ele quer andar sobre as águas? Ele queria mostrar para o pessoal também que ele conseguia. Aí Jesus deixou. Aí daqui a pouco, ele começa a afundar. Tem gente que pensa que ele afundou porque duvidou, não. Deus permitiu aquilo, Deus estava tratando Pedro. Mais uma vez ele, eu estou afundando, mais uma vez passa vergonha. Depois, Jesus pergunta, quem diz que eu sou? Aí ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus elogia ele. Bem-aventurado Simão Barjona, que não revelou a carne e o sangue. Aí, logo depois que ele fala que ia ser crucificado, aí o Pedrão vai e chama ele: ô Senhor, que é isso? De maneira nenhuma, como é que a gente vai comer pão e peixe se tu morrer? Vai acabar tudo para a gente. Aí ele: para trás de mim, Satanás. Mais uma vergonha que Pedro passa. Pedro passou vergonha direto. Aí, acabou? Não, Senhor, Deus está tratando Pedro, já está contando, né? Aí agora, prestes dele ser crucificado, na última ceia, aí ele veio lavar o pé de Pedro. Aí Pedro: não, jamais vai lavar meu pé. Aí Pedro: se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Aí ele agora queria ensinar Jesus: não, então Jesus, vou te ensinar como é que tu faz, tem que lavar todo. Aí Jesus: não, Pedro, só os pés, o resto está limpo. Ou seja, o tempo todo Pedro, ele passou vergonha com Jesus, mas não saiu da igreja. Se converteu tanto que mesmo depois de Paulo confrontar ele, lá na frente, na carta de Pedro, ele tece um elogio a Paulo, enaltece a sabedoria que Deus deu a Paulo. Curado. Então tem pessoas que acham que vai entrar no reino e não vai ter processo, e muita gente não é curada porque foge do processo. Tem gente que não fica na igreja, irmão, porque ele quer chegar na igreja e não quer ser aprendiz. Ele chega na igreja, ele já quer ser: eu vim aqui só para somar, porque eu já sei tudo. E o que acontece? Deus permite situações para cair aquela fachada de gente grande. Aí ele sai da igreja, ele foge do processo. Tem muita gente que vai rodar o mundo, correndo de todas as vezes que ele não consegue manter uma imagem de supercrente, e o processo é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se olharmos também o caso de Jacó, mesma coisa. Jacó recebe uma palavra profética. Eu já vi até teólogo falando, mas ele viu uma escada, anjos descendo e subindo, e ele recebe promessa de Deus e não acontece nada. Pois é, com Abraão também não aconteceu. Por quê? Ele recebe a promessa, depois ele passa pelo processo. 14 anos sendo enganado pelo sogro. Tem muita gente, irmãos, que entra no reino e sai. Sabe por quê? Para Deus colocar alguém em posição de exaltação, primeiro ele passa a pessoa no processo. E tem gente que não sabe passar as etapas. Sai da igreja, uns mudam de igreja,
E aonde ele vai, ele muda de igreja, quando ele chega lá todo feliz, aí o problema vem, cheguei, estou aqui. Onde ele vai, o problema vai com ele, porque ele precisa de cura, e ele foge da cura. Tem gente que não entende o processo. Pedro passou pelo processo, Jacó passou pelo processo, José passou pelo processo. E muitas pessoas que estão no reino, às vezes estão perdidas no reino, porque estão correndo atrás de azeite de Israel, de um irmão da revelação, ele nem sabe. A palavra fala assim, ó, nenhuma correção, Hebreus 12, nenhuma correção ao presente parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O que significa a correção? Irmãos, a correção é o tratamento que Deus dá no nosso psique. Porque, irmãos, tem que se entender que quando vamos para Jesus, Ele não tira a nossa memória, Ele não faz lavagem cerebral. Os nossos traumas do passado serão tratados através da palavra e das situações que Deus promove para nos curar. Só que as pessoas acham que não vão passar nada. Vamos dar uma olhadinha aqui, abre em Hebreus 12, que o tempo dá. Ainda bem que está dando essa chuvinha, o calor está bem grande. Hebreus 12. Tem gente que fala, mas Deus não castiga ninguém, não. Hebreus 12, versículo 6. Eu vou ler o 5 também, para pegar mais entendimento. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filho, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmare quando por eles forem repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para quê? Para sermos participantes da sua santidade. Dá uma paradinha só aqui, a gente vai continuar daqui a pouco. Olha para cá. Irmão, a correção que Deus promove em nós, através de situações, é para trazer sobre nós a sua santidade. Santidade aonde, irmãos? Santidade na alma e no espírito. Tudo aquilo que Jacó passa, Jacó era enganador. O que Deus fez com ele, irmão? O cara que é enganador, ele não tem noção do que é ser enganado. O que Deus fez com ele? Então, vou fazer você provar do teu veneno, para poder você sentir na pele como dói ser enganado. Depois que ele passa todo aquele processo, aí veio o arrependimento. Aí sim, ele teve uma noção daquilo que ele fez com o irmão dele. Entende? Irmãos, não tenha dúvida que a palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Se você é filho de Deus, é filho de Deus, e Deus está te levando a passar por um processo para te tratar, se você fugir, você vai ficar igual o povo de Israel, andando em círculos, e Canaã era logo ali. Simples assim. A correção é para promover em nós a santidade, e as pessoas fogem dela. Andam quilômetros, mudam de igreja, mudam de bairro, às vezes mudam até de trabalho, mudam até de país, e Deus está tratando essa pessoa. Vamos prosseguir? Onde nós paramos? Ih, rapaz, esse cara já está aqui. Paramos no 10, né?
11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O problema todo, irmãos, que as pessoas acham que vem para Cristo e não vai ter correção. Acham que o evangelho, que Deus é aquele paizinho que só mima. Não, irmão, Deus vai permitir você passar. Mas há pessoas que fogem, que não querem. Observe a vida de Saul e de Davi, por exemplo. Tem crente que quer ser igual a Saul. Saul um dia tomava conta de jumento, foi levado ao trono, fez tudo errado, Saul. Percebeu? Mudança radical. Davi não. Davi era um menino que já tinha intimidade com Deus. Primeiro, ele tomava conta das ovelhas. Mesmo depois de ser ungido a rei, ele foi lá levar comida para os irmãos lá na guerra. Ó, já tinha sido ungido a rei. Aí, depois ele mata o gigante, foi promovido a general. Ó, foi promovido a general. Bom, presta atenção nisso que eu estou falando. Foi promovido a general e tinha o direito de casar com a filha de Saul. Ó. Agora Saul tenta matar Davi. Olha só, irmãos. Então, o que Davi podia pensar? Bom, eu já fui ungido a rei pelo profeta Samuel. Para você ter uma noção, Samuel era autoridade naquela época, que julgava Israel. Então ele podia pensar o seguinte: bom, eu já fui ungido a rei por Samuel, na frente do meu pai e dos meus irmãos. Eu já matei o gigante Golias, tenho o direito de casar com a filha de Saul. Agora Saul está tentando me matar, eu mato Saul e pego o reino. Legítima defesa. Ninguém iria questionar Davi, sabia? Ninguém iria questionar. Não. Davi não estava preocupado com o trono. Agora, perceba o processo? Gradativamente. Depois que ele teve o cargo de general, ainda passou um tempão para ele assumir o reinado. Percebe a humildade de Davi? Há pessoas, irmãos, que às vezes ficam perdidas no reino, porque quando a Bíblia fala de negue-se a si mesmo, essa palavra negue-se é muito mais ampla do que se possa imaginar. Claro que a primeira parte realmente do negue-se é o nosso tempo, que nós gastamos em oração, em jejum, em leitura da Bíblia e tudo mais, em congregar. Mas esse negue-se a si mesmo é que às vezes as situações que Deus vai fazer a gente passar não serão agradáveis. A correção, não pense que a correção é agradável, que não será. Observe, por exemplo, o caso também de Jacó. Irmão, preste atenção. Jacó recebe uma palavra de bênção. Só passa vergonha o sogro dele, Labão, enganando ele. Se ele realmente não tivesse amor a Deus, fé em Deus, ele ia parar e ia pensar: peraí, eu tive aquele monte de promessas, e agora eu só estou tomando prejuízo com o meu sogro. Irmãos, 14 anos não é 14 dias. 14 anos não é 14 dias. O sogro dele não era cristão, não servia a Deus, não. O sogro dele era idólatra, tanto que tinha um ídolo que a mulher dele levou na época, estão lembrados? Então o que ele podia pensar? Peraí, eu sou crente, eu sirvo a Deus e estou tomando prejuízo, sendo enganado pelo meu sogro. Quer saber? Eu vou servir o Deus do meu sogro, poxa, ele está me ganhando. Percebe? Não, ele continuou fiel, aguardou no Senhor. Então há pessoas fugindo do processo, porque inventaram um evangelho para eles, que você vai para Jesus para ficar famoso, então, e recebe, e o que tem de profecia desse jeito aí, né, que tem um lugar aí que
Parece que ali está todo mundo bem, só tem profecia de bênção. A profecia, Deus vai te dar carro, você vai ficar famoso, você vai virar cantor famoso, outro vai ser pregador famoso. Não tem profecia ali para dizer conserto. E recebe às vezes uma profecia dessa, e aí acha que o evangelho é uma forma de autopromoção pessoal. Não é. E não entende que às vezes, para que Deus coloque ele, às vezes, em destaque, porque uma coisa é verdade, é impossível, isso é impossível. Vê uma coisa impossível para Deus? Tem impossível para Deus, sim, nem que vê tem. É impossível Deus usar alguém sem essa pessoa brilhar, ok? Possível. Por isso que Deus prepara, porque toda pessoa que é usada por Deus jamais ficará livre da inveja alheia. Por isso que tem que ter a preparação. Mas isso não quer dizer que o nosso motivo de estar com Deus é de querer aparecer. E o evangelho que estão vendendo agora é o evangelho desse jeito. Só que há um processo, há um tempo, e às vezes pessoas estão perdidas no reino, entram no reino e saem do reino porque acham que não vai ter um processo. 12. Portanto, versículo 12, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que são raízes de amargura, irmãos? Tem gente que pensa que raiz de amargura é uma briga entre um irmão e o outro. Aquilo ali é uma raiz de amargura. Não. Aquilo ali já é o broto. Aí já brotou. Raiz de amargura, irmão, todo mundo tem. Uns menos, outros mais. São as feridas que nós carregamos conosco da nossa vida pregressa. Nossos traumas. E quando nós vamos para Cristo, Deus vai tratando essas coisas. Só que Deus não trata da maneira que vocês pensam. Deus faz igual a mamãe fazia quando era criança. Tinha um furunco assim, ela metia a mão e, deixa eu ver, meu filho, uau, espirrava todo. Mamãe falava assim, eu estava com o dente mole, deixa eu ver teu dente aqui, tchau. Aí, quando mamãe pegava assim, arrancava. Doía para dedéu, mas acabava. Então tem gente que pensa, são pessoas lindas, que se acham feias. Tem pessoas que são extremamente talentosas. Eu olho para essas pessoas e as pessoas se acham nada. São as feridas. Sabe o que acontece com as raízes de amargura? É que às vezes as pessoas passam por traumas tão grandes que elas começam a ter uma imagem de si diferente do que ela é. Então tem pessoas que se acham horríveis e são lindas. Tem pessoas que se acham desprezíveis e são amadas. Sabe por quê? Raízes de amargura. E se essas raízes não forem devidamente tratadas através de nós buscarmos a cura interior na palavra e nos submetermos às situações que Deus promove para nos curar, corremos o risco das raízes brotarem. O que seria uma raiz de amargura brotar? Um narcisista. O narcisista, ele só fica feliz quando o circo pega fogo. Ele não está nem aí para o do Brasil. Ele quer ver o circo pegar fogo. É aquele camarada assim, ó, eu não quero nem saber quem morreu, eu quero chorar. É assim, o narcisista é assim. Ele não está nem aí se a igreja vai acabar, o ministério vai acabar, se a família vai acabar. Tem pai que não está nem aí. Destrói o lar por qualquer coisa. Arruma uma briga, mas a briga toda é porque ele morre de inveja do filho ou da filha. Ou a mãe que morre de inveja da filha.
divide o lar todinho, porque ela não teve a felicidade da filha e não quer ver a filha feliz. Tem pai que também é assim. Tem patrão que destrói a empresa porque não suporta ver pessoas brilharem lá. Patrão, tem patrão. Vocês sabiam? Aquele seriado do Chaves, se você pesquisar por que acabou, quem era o patrão ali? Era o Chaves. Só que à medida que o seriado foi indo, o personagem do Kiko, que era engraçadão, começou a roubar a cena. Na verdade, eu não sei avaliar, né? No tempo que eu via a televisão, eu achava os dois engraçados. Eu realmente ria mais com o Kiko. Só que o Chaves começou a morrer de inveja do Kiko brilhar. Isso é história. E o grupo acabou por causa disso. Porque o Chaves não aceitava ver o Kiko brilhar tanto quanto ele ou mais do que ele. Amados, na vida real é a mesma coisa. De onde vêm as guerras? Vamos lá, vamos voltar lá? Onde é que está? Voltar para Tiago? De onde vêm as guerras? Está aqui, ó. De onde vêm as guerras entre vós? Não vem, sabe, dos vossos deleites? Nossos deleites, irmãos. Não estão preocupados com o reino coisa nenhuma, não. Estão preocupados quem vai brilhar mais. Quem é o protagonista. Seja na casa, seja na igreja, seja no trabalho. Cobiçai, irmão, e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos. É a Bíblia que está falando. Adúlteros e adúlteras. Irmão, quem ama a glória desse mundo, ser o maior, é amigo do mundo, irmão. O mundo gira em torno disso. Olha aí as eleições, eles brigam para ser presidente, eles brigam para ser senadores, eles brigam para ser grande. Amam a glória desse mundo. E há pessoas no reino de Deus adulterando. Por quê? Não estão preocupados com coisa nenhuma de reino, estão preocupados em serem o maioral. 5. Ou cuidais vós, que em vão a escritura, o espírito que em vós habita tem ciúmes? Como assim, irmãos? Ciúme como? Amados, o que nós vivemos hoje não havia na velha aliança. Não existe no Velho Testamento esse versículo que existe no Novo Testamento. Temos um tesouro em vaso de barro. Quem é um vaso de barro? Nós. Quem é o tesouro? O Espírito Santo. Ele mora em nós. E ele não vai dividir espaço com o quê? Com a soberba, com a inveja. Tem gente perdida no reino, irmão, achando que tem um terno bonitão, fala língua estranha, é PhD em teologia, é ortodoxo, mas tem uma inveja desse tamanho no coração. O mundo não está vendo, mas Deus está vendo. E o Espírito Santo não divide espaço no coração das pessoas com inveja, com ódio, com soberba. Quando a palavra fala, não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selado para o dia da redenção, é como? É quando eu deixo mágoa entrar no meu coração, é quando a inveja entra no meu coração e como ninguém está vendo, eu fico dando uma de João sem braço. Irmãos, tem gente que pensa que Deus é cego, irmão. Quando eu deixo a soberba no meu coração, quando eu não confesso que eu estou perseguindo aquele irmão, aquela irmã, aquela filha, aquele filho, por causa da inveja, porque eu quero brilhar mais, então eu toco fogo no barraco. Amados, de onde vêm as guerras? Vêm as guerras de quando as pessoas não conseguem entender aquilo que João Batista disse, quando alguém tentou jogar na mente de João Batista, que Jesus estava crescendo mais do que ele disse, importa que eu diminua e que ele cresça. Então, amados, tem gente perdida no reino. Essa noite, eu quero falar para você, que tem guerreado por inveja, por arrogância e prepotência, até quando você vai andar em trevas? Porque quem é narcisista, quem calunia as pessoas,
Quem oprime as pessoas, irmãos, está em trevas. Enquanto essa pessoa não entender que o evangelho é aqui dentro do coração, ficará em trevas. Mas é importante que você, que convive com pessoas assim, se for o caso de sair de casa, saia. A palavra fala, quem não deixar amor de pai e de mãe, é melhor às vezes você sair de casa, se o teu pai é narcisista, do que você morrer ou você ficar em depressão. Se é namorado, se é noiva, se é um casamento que não tem condição, é melhor você ir para o céu sozinho do que você enlouquecer, porque o narcisista, ele não para. Se é um ministério que você está sendo oprimido, cuidado de você amar mais o cargo que você tem nesse ministério e morrer dentro dele com um líder narcisista. Ele vai te matar. De onde vêm as guerras? Vêm as guerras quando as pessoas não entendem o trabalho. Jesus falou bem claro: limpa primeiro o interior do copo e do prato. Ele falou bem claro: é do coração que nascem as invejas, os homicídios. Tem gente perdida no reino, irmãos. Tem gente achando que o evangelho é uma coisa e é outra, e acha que estão por cima da carne seca, é o dono da cocada preta. Mas a marca do cristão é o fruto. O que Deus vai vir procurar em você, e procura todo dia os frutos. Se não há mansidão, se não há humildade, se as tuas mãos estão sujas de sangue. Tem pessoas, irmãos, que perderam a alegria do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque machucou tanta gente, tem tanta gente machucada por causa da arrogância dessa pessoa, que enquanto ela não acordar e ir atrás de quem ela feriu, nunca sairá das trevas. Que nessa noite nós possamos entender que o evangelho não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar? Pai Santo, eu oro neste momento, ó Pai, por esse filho que sofre, ó Pai, às vezes oprimido por pais e mães narcisistas. Nesse momento eu oro, ó Pai, por obreiros que sofrem na mão de pastores, lideranças narcisistas. Nessa hora, Pai, eu oro por esposas que sofrem na mão de maridos narcisistas. Eu oro, meu Senhor da glória, nesse momento, ó Pai, te pedindo, ó Pai, pelas pessoas, ó Deus, que já perderam a conta de tanta gente que feriu, Pai, que essa pessoa possa se arrepender e pedir perdão às pessoas que ela botou para fora da igreja, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, por causa do seu amor próprio exagerado. Pai, que nessa noite haja cura, Pai. Eu oro para filhos, ó Pai, que ficaram sequelados por pais narcisistas. Eu oro, ó Pai, por mulheres, ó Deus, que ficaram sequeladas, ó Pai, por sofrerem na mão de noivos, namorados, maridos narcisistas. Eu oro, Pai, por pessoas que ficaram sequeladas porque sofreram quando trabalhavam com pessoas narcisistas em sua liderança no trabalho. Pai, eu oro nessa hora para que haja cura, Pai. Eu oro neste momento, Senhor, porque eu sei que Tu restaura, Senhor. Ó Pai, levanta o caído, ó Deus. Ó Pai, quantos que estão fora do reino, Pai, porque sofreram, Pai, na mão de pessoas em posição de liderança, que feriram essas pessoas. Que nessa noite haja cura, Pai. Que nessa noite haja restauração. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar?